Olha, amanhã, dia 22 de julho, acontecem os 2 jogos da final do 21º Campeonato Municipal de Futebol Suíço aqui na cidade de Timbó, promovido pela Fundação Municipal de Esportes. Os jogos acontecem no campo da Associação de Moradores do Bairro dos Estados a partir das 14 horas e 15 minutos. Nós temos ali às 14h15 o primeiro jogo, onde vai ser o jogo dos veteranos. União Elo Comercial vai enfrentar Sucatinha. E também às 15 horas e 15 minutos vai ser a categoria livre, o Independente Vale Motos contra o Independente P10. Isso aí, 21º Campeonato Municipal de Futebol Suíço de Timbó, então. Finais no dia 22 de julho, amanhã. Nesta semana, a Secretaria de Obras segue com os trabalhos para conserto de pavimentação em diferentes pontos do município de Ascurra. Um dos locais que recebe essa melhoria é a Rua Vereador José Moser, no bairro Estação. Por conta das obras, a Prefeitura pede atenção para todos que trafegam neste local. A via estará com parte da pista interditada e com materiais nos acostamentos. Por isso, o cuidado de todos deve ser redobrado. Ali na Rua Vereador José Moser, no bairro Estação, então, onde serão promovidos os consertos de calçamentos. Olha, a lei amplia direito ao atendimento prioritário a autistas. Com a sanção da Lei 14.626 pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, foram ampliados os grupos com direito a atendimento prioritário no Brasil, incluindo pessoas com transtorno do espectro autista, com mobilidade reduzida e doadores de sangue. Com a nova norma, esses grupos poderão ser atendidos primeiro em aeroportos, bancos, cinemas, hospitais e demais serviços prestados ao público. A sanção da lei foi publicada nesta quinta-feira, dia 20, no Diário Oficial da União. Aprovado em junho deste ano pelo Congresso Nacional, o texto estabelece que o atendimento prioritário poderá ser realizado mediante discriminação de postos, caixas, guichês, linhas ou atendentes específicos para esse fim. Caso o serviço não tenha guichês próprios para as pessoas com direito à prioridade, a lei exige que esses grupos tenham atendimento imediatamente após a conclusão do atendimento que estiver em andamento, antes de quaisquer outras pessoas, imediatamente, né? Que essas pessoas então sejam atendidas imediatamente após a pessoa que está sendo atendida no local onde não é possível estabelecer aí essas prioridades no atendimento. Chamou atenção essa legislação aqui, que envolve então autistas, pessoas com o transtorno do espectro autista, pessoas com mobilidade reduzida, doadores de sangue. O doador de sangue, nesse caso aqui, me chama a atenção, porque o doador de sangue ele pode ser um jovem, né? Pode ser a gente tem até uma determinada idade para fazer a doação de sangue, mas me chama a atenção que o doador de sangue tenha prioridade também nessas filas de atendimento. Isso vai começar a chamar a atenção, né, porque as pessoas estão acostumadas a prioridade para as gestantes, né, para alguém que está com uma criança no colo, para uma pessoa de mais idade, para alguém que tenha dificuldade com mobilidade, mas daqui a pouco vai começar a aparecer pessoas aí jovens também ali nas filas de prioridade, e aí, né, essa situação aí do doador de sangue, não entendi muito bem por que o doador de sangue ter prioridade aí numa fila de banco, num guichê, numa linha de atendimento, porque a prioridade é justamente para aquelas pessoas que têm dificuldade na mobilidade, que já tem uma certa idade, não dá para ficar ali em pé esperando, enfim, né? O doador de sangue, ele não doa o sangue e já vai para uma fila de banco, né? Normalmente ele ganha até um dia de folga quando ele faz isso. Então, não entendi muito bem, não, essa inclusão do doador de sangue. Não que o doador de sangue não mereça, né, o reconhecimento pelo ato de doar o sangue, mas a situação de colocá-lo como uma prioridade no atendimento, não sei se é por aí, não. E o Parlamento Britânico aprova acordo de não bitributação com o Brasil. 8 meses após a assinatura pelo Brasil e pelo Reino Unido, o Parlamento Britânico aprovou o acordo que evita a dupla tributação sobre renda e previne a evasão e a elisão fiscal nos dois países. Para entrar em vigor, o documento agora precisa ser ratificado pelo Congresso brasileiro.
A votação no Parlamento Britânico ocorreu na quarta-feira, dia 19, mas só foi divulgada nesta última quinta, dia 20, pela Embaixada Britânica no Brasil. Segundo a embaixada, o acordo fortalece o comércio entre os dois países, medida defendida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em visita a Londres em maio. Além de representar uma resposta aos pedidos da comunidade empresarial dos dois países, a medida está alinhada às ambições do presidente Lula e do primeiro-ministro Rishi Sunak de criar novas oportunidades de comércio e investimento entre os dois países. Este desejo de fortalecer o comércio bilateral foi tornado público durante a visita oficial do presidente brasileiro a Londres em maio deste ano. Muito bem. Informação importante ali sobre essa questão de acordo de não bitributação com o Brasil, pode favorecer muito o mercado entre os dois países. Olha, a Embraer anuncia fábrica para produzir carro voador. Vamos ver, né? Se na terra é complicado de andar aí com os veículos, já está bem complicado, pessoal descuidado, então vamos ver se no ar vai funcionar, né? A Eve Air Mobility e a Embraer anunciaram ontem que a primeira fábrica para a produção das aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical da Eve será localizada na cidade de Taubaté, no interior de São Paulo. Essa fábrica em Taubaté, no interior de São Paulo. A planta industrial será situada em uma área a ser ampliada dentro da unidade existente da Embraer na cidade e está sujeita à aprovação final das autoridades. O local se beneficia de uma logística estratégica, oferecendo fácil acesso por meio de rodovias e proximidade de uma linha ferroviária. Vejam só aqui a importância, né? As empresas observando para se instalarem perto também de linhas ferroviárias. A gente falava no início da nossa programação, quando falava aí dos acontecimentos importantes desse dia, daquela ferrovia lá que foi criada em 1904, com 9.000 quilômetros lá na Rússia, ligando a Rússia ao Oriente, a ferrovia do Oriente. E aqui no Brasil, vejam a importância estratégica para a logística das ferrovias, uma empresa aliada aqui à Embraer, procurando um local e mais próximo de ferrovia. Outra vantagem significativa é a localização próxima à sede da Embraer, em São José dos Campos, e à equipe de engenharia e recursos humanos da IVE. Para as empresas, esse cenário facilitará o desenvolvimento e a sustentabilidade de novos processos de produção, aumentando a agilidade e a competitividade. O eVTOL da IVE é uma aeronave de pouso e decolagem vertical totalmente elétrica. Segundo a Embraer, a intenção é proporcionar transporte confortável com baixo ruído e zero emissão de carbono. A empresa faz parceria com a Porsche para a pesquisa e produção do veículo. Mesmo sem iniciar a produção, a IVE já tem quase 3.000 pedidos do eVTOL. United Airlines, a SkyWest, Rolls-Royce, Teus and Bale Systems estão entre os investidores do projeto. Olha só, né? O carro voador. Vocês já perceberam que tudo aquilo que a gente via nos filmes, né? Nos filmes aí de ficção científica, eu sempre lembro, né? Um desenho animado, para mim, que é muito antigo e era muito... atual, né? Muito visionário, diria assim, para aquela época, né? Quem criou, agora não tenho o nome de quem criou, mas os Jetsons, olha só, a gente via, né, os carros voadores lá nos Jetsons, não é que estão criando o carro voador, a gente via o pessoal falando naquelas telinhas lá nos Jetsons com uma espécie de um aparelho e tal. Temos o nosso celular hoje em dia, onde a gente consegue ver a outra pessoa lá do outro lado, e é quando a gente via aquilo no desenho dos Jetsons lá na minha infância, né, a gente achava o máximo, né, já pensou se um dia existisse isso mesmo? E hoje existe. E os carros voadores estão aí também. E o governo de Santa Catarina decretou ontem, dia 20, estado de emergência zoossanitária por causa de casos de gripe aviária no estado.
Antes de ser decretado, apenas 2 infecções tinham sido confirmadas. Essa medida foi sugerida pelo Ministério da Agricultura e Pecuária para que o Estado possa tomar agora ações urgentes e evitar a disseminação da doença. A situação de emergência terá validade por 190 dias. Vale ressaltar que esse decreto não significa um surto da doença, mas é uma medida preventiva para proteger as pessoas e as aves na região. Até agora, além dos 2 casos confirmados, não foram registrados novos casos. Um deles foi em uma ave silvestre e outro em uma ave de quintal. Apesar disso, o Japão decidiu suspender temporariamente a importação de frango e seus produtos de Santa Catarina, que era um importante parceiro comercial do Brasil há mais de 25 anos. Ou melhor, um importante parceiro comercial de Santa Catarina há mais de 25 anos, movimentando aí milhões de dólares. O governador Jorginho Melo tentou reverter essa decisão, mas o Ministério da Agricultura e Pecuária recomendou que o Estado venda frango para outras regiões e países para minimizar o impacto na economia. Com o estado de emergência declarado, o governo agora vai ter mais facilidade para tomar medidas preventivas, como contratar funcionários sem a necessidade de concurso público e agilizar a compra de equipamentos para combater a doença. Pois é, né? Num primeiro momento, com essa última descoberta de mais um caso aqui em Santa Catarina, não tinha tido repercussão, porque eram animais que estavam em cativeiro, não eram animais de comercialização, não foi de uma granja, né? Eram de fundo de quintal, mas o Japão já colocando aqui sanções, né? Não sanções, mas não comprando, bloqueando a compra aí da carne de frango aqui do estado de Santa Catarina. E o Japão, que é um importante parceiro comercial, como foi posto aí na matéria, e agora o estado de Santa Catarina tem que correr atrás do prejuízo aí para tornar novamente o nosso estado confiável na questão da gripe aviária. E o principal parceiro agora na mira do estado são os Estados Unidos. Olha, o prefeito de Blumenau, Mário Hildebrand, foi convidado. Aliás, não é essa aqui é depois. Agora nós temos uma outra informação aqui que também é bastante polêmica. Placas de carros podem voltar a informar cidade e estado. Um projeto de lei de autoria do senador Esperidião Amin, de Santa Catarina, pretende mudar o Código de Trânsito Brasileiro para que as placas dos carros voltem a mostrar o município e o estado onde o veículo foi registrado. Ao longo dos anos, as placas foram mudando com o objetivo de padronizar e criar mais combinações possíveis para os muitos carros que temos no Brasil. Mas o senador Amin acredita que é importante para as autoridades de trânsito e segurança saberem de onde é o carro. Segundo ele, isso ajuda a identificar carros envolvidos em infrações, roubos, furtos e outros crimes relacionados ao transporte. Além disso, ele diz que a identificação do local na placa ajuda as pessoas a se sentirem conectadas com a sua região e a evitarem acidentes por não estarem familiarizadas com o trânsito local. Também facilita a coleta de informações turísticas. Olha, a placa Mercosul não mostra a cidade de origem do veículo, mas o governo tem um aplicativo chamado Sinesp Cidadão, que pode dar uma informação, além de dizer se o carro está regular ou não. Só que aí, é lógico, né? Para você baixar esse Sinesp Cidadão, aí você tem que ter um cadastro no org.br ali do governo, no gov.br, aliás, no gov.br, aí você se cadastra também com o Sinesp Cidadão. Mas eu tenho esse aplicativo baixado, só que é o seguinte, se está na placa, você já visualiza a placa, você já vê de onde é. Aqui você tem que pegar no Sinesp Cidadão, você tem que pegar o seu celular, abrir o aplicativo, aí abrir a abinha lá onde faz a consulta, digitar o código da placa e aí você consegue sim verificar de onde é aquela placa e se o veículo, inclusive, está regular ou não. Aí se você está dirigindo, já tomou 15 multas já. Já 15 multas, não dá para fazer na hora. Então, lógico, tem essa alternativa aí. Bom, vamos lá. Essa situação é esse projeto do Esperidião Amin para voltar a ter a cidade, informando a cidade, o estado de onde é o veículo. Bom,
Isso já foi comentado, muitas pessoas comentando isso. Poxa, isso foi um prejuízo, assim, não ter mais isso na placa. Agora, porque as placas Mercosul, além de trazerem uma numeração um pouco mais complexa para decorar, claro, mas era esse o objetivo, que, né, o número de carros aumentando muito, o número de combinações possíveis de números ali e letras aumentou também com a placa Mercosul. Porém, não tinha mais a cidade. Agora, vamos lá, né? O deputado Gilson Marques, quando fala com a gente aqui no programa, na palestra que ele proferiu também aí no Parque Hotel, ele sempre tem uma fala dele que é interessante. Ele diz que os deputados, os políticos, quando eles estão de férias, eles estão dando lucro para o país porque eles não ficam criando leis e leis muitas vezes assim. Essas leis que agora teve todo um trabalho, todo um investimento, todo um custo para criar. As placas já estão sendo, né, já muitos veículos que já estão emplacados com essa placa, agora daí vem a mudança. Então teve toda uma transformação e agora de novo uma nova transformação. Então esses projetos de leis têm que ser melhor avaliados, né? Quando vai fazer uma mudança dessa, poxa, era muito simples, faz consulta com os Detrans, com as pessoas, com os usuários, para ver se pega sugestões, faz audiência pública, para que quando vai fazer uma alteração dessas, que mexe, né, com alguma coisa que é do cidadão. Afinal, o veículo é do cidadão, a placa, né, ele emplaca o seu carro e tal, faz essa consulta para que quando uma lei seja criada, ela possa ser uma lei mais perene, uma lei que não precise ser alterada a todo momento e principalmente agora, com essa mudança, quem é que vai arcar com esse custo de uma nova placa ou de, sei lá, como é que vai ser feita essa alteração, né, uma nova placa. E aí está aí essa possibilidade. Eu, particularmente, acho muito bom que tenha o nome da cidade ali. A gente identifica tudo isso que foi colocado aqui como argumento, né, de identificar, de ajudar na identificação, seja visual aqui de pessoa, a placa é de fora, né, então a gente já fica ligado quando no trânsito alguém está meio perdido ali, o cidadão é a placa de fora, então vamos ter mais paciência porque ele está meio perdido aqui no trânsito da nossa cidade. Quando a gente vai para fora do estado, vai para uma outra, e aí encontra né, um veículo com placa do estado e da nossa região, isso é bacana, enfim, tem uma série de questões importantes ali, mas o que chama a atenção é realmente essas mudanças. Se muda a coisa sem avaliar, sem pensar, daqui a pouco, tá, mas não, assim não tá bom, então muda de novo. Assim não tá bom, muda de novo. E assim vai. E aí o custo de todas essas mudanças, quem paga é o cidadão. Quem paga é o cidadão. Outro exemplo, kit de primeiros socorros, né? Que tinha que ter nos carros. Tinha que ter, obrigatório ter no carro. Agora não pode mais ter, né, kit de primeiros socorros nos veículos, enfim, é um vai e vem dessas legislações que não são muito bem pensadas e avaliadas. Muito bem, tá dito então. O prefeito de Blumenau, Mário Hildebrand, foi convidado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, para participar de um evento em Brasília, hoje, sexta-feira, às 11 horas da manhã, no Palácio do Planalto, que contará com a presença também do presidente da República. Nesse evento, eles vão assinar documentos que vão ajudar a melhorar a segurança pública. Um desses documentos é sobre tornar crime hediondo os atos de violência que acontecem nas escolas. Isso foi um pedido feito pelo prefeito Hildebrand e pelos pais das crianças que foram vítimas do ataque na creche Cantinho Bom Pastor, em Blumenau, no mês de abril deste ano. Para o prefeito, essa é uma grande conquista. Ele disse que quando esteve em Brasília pedindo por justiça, essa medida foi um dos principais pedidos e agora eles estão vendo então que foram ouvidos. Além disso, o governo federal também vai formalizar outros acordos, como apoio financeiro para o programa Escola Segura, que ajuda os municípios no combate à violência nas escolas. Muito bem, e assim a gente encerra então nesse nosso primeiro bloco de informação para você ouvinte nesta sexta-feira.